Capítulo 3. Da Constituição do Império Romano na época dos Antoninos. A definição mais óbvia de monarquia parece ser a de que se trata de um Estado no qual uma única pessoa. A definição mais óbvia de monarquia parece ser a de que se trata de um Estado no qual a uma única pessoa, seja qual for o nome que a distinga, incumbe a execução das leis, o controle da fazenda pública e o comando do exército. Todavia, a menos que a liberdade pública seja protegida por guardiães intrépidos e vigilantes, a autoridade de um magistrado tão formidável logo degenera em despotismo. A influência do clero, numa época de superstição, poderia ser útil na defesa dos direitos das pessoas. É tão íntima, porém, a ligação entre o trono e o altar, que raras vezes se viu a bandeira de uma igreja do lado do povo. Uma nobreza guerreira e um terceiro estado obstinado, possuidores de armas, apegados à propriedade e reunidos em assembleias constitucionais, asseguram o único equilíbrio capaz de preservar um estado constitucional livre dos tentames de um pretendente ao trono. Todas as barreiras da Constituição romana haviam sido arrasadas pela vasta ambição do ditador, todos os obstáculos extirpados pela mão cruel do triunviro. Após a vitória de Ácio, o destino do mundo romano passou a depender de Otaviano, cognominado César, com adoção pelo tio, e mais tarde Augusto, pela bajulação do Senado. O conquistador estava à frente de 24 legiões veteranas, conscientes de sua própria força e da fraqueza da Constituição, habituadas durante 20 anos de guerra civil a todos os atos de sangue e de violência, e ardentemente devotadas à casa de César, pois somente dela tinham recebido e esperado as mais pródigas recompensas. As províncias, havia muito oprimidas pelos ministros da República, almejavam o governo de uma só pessoa, que seria o amo, não o cúmplice, desses tiranetes. O povo de Roma, assistindo com secreto prazer à humilhação da aristocracia, queria apenas pão e espetáculos públicos, que lhe eram prodigalizados, um e outros, pela mão liberal de Augusto. Os italianos ricos e cultos, que haviam quase todos abraçado a filosofia de Epicuro, desfrutavam então os favores do conforto e da tranquilidade, e não admitiam que o ditoso sonho fosse interrompido pela lembrança de sua antiga e tumultuosa liberdade. Juntamente com o poder, o Senado perdera a dignidade. Muitas das famílias mais nobres se haviam extinguido. Os republicanos de espírito e de talento tinham perecido no campo de batalha ou no exílio. As portas da Assembleia foram escancaradas de propósito para uma turba heterogênea de mais de 1000 pessoas que traziam desonra à sua eminência em vez de por elas serem honradas. A reforma do Senado foi um dos primeiros passos em que Augusto pôs de lado o tirano e se inculcou o pai de sua pátria. Eleito censor, examinou de comum acordo com seu leal Agripa a lista de senadores, expulsou alguns poucos membros cujos vícios ou cuja obstinação exigia escarmento público. Persuadiu perto de 200 a evitar o descrédito de uma expulsão por via de uma renúncia voluntária. Elevou para cerca de 10.000 libras a renda de qualificação de um senador, criou um número suficiente de famílias patrícias e aceitou para si o honroso título de Príncipe do Senado, o qual fora conferido pelos censores aos cidadãos mais eminentes por suas honras e serviços. Ao mesmo tempo, porém, em que assim restaurava a dignidade do Senado, Augusto lhe destruía a independência. Os princípios de uma Constituição livre se perdem irrevogavelmente quando o poder legislativo é nomeado pelo Executivo. Perante uma assembleia de tal modo afeiçoada e preparada, ele pronunciou uma oração estudada que lhe punha à mostra o patriotismo e lhe escondia a ambição. Ele lamentava, mas desculpando-a, sua conduta anterior. A piedade filial exigira de suas mãos que tomassem a si a vingança do assassínio do pai. A benevolência de sua própria índole tivera de ceder por vezes às duras leis da necessidade e a uma associação forçada com 2 colegas indignos. Enquanto Antônio viveu, a República lhe proibiu abandoná-la a um romano degenerado,
e a uma rainha bárbara. Agora estava finalmente livre para satisfazer seus deveres e suas inclinações. Ele solenemente devolvia ao Senado e ao povo todos os seus antigos direitos e almejava tão somente misturar-se à massa de seus concidadãos e partilhar das graças que conseguira para sua pátria. Seria mister a pena de um Tácito, se Tácito tivesse assistido a essa assembleia, para descrever as variadas emoções do Senado, tanto as reprimidas quanto as simuladas. Era perigoso confiar na sinceridade de Augusto, mais perigoso ainda desconfiar dela. As vantagens respectivas de uma monarquia e de uma república tinham dividido a miúde os que sobre elas especulavam. A então grandeza do Estado romano, a corrupção dos costumes e a indisciplina da soldadesca haviam fornecido novos argumentos aos advogados da monarquia, e essas concepções gerais de forma de governo foram outrossim desvirtuadas pelas esperanças e temores de cada indivíduo. Em meio à confusão de sentimentos, a resposta do Senado foi unânime e decisiva. Os senadores se recusavam a aceitar a renúncia de Augusto, conjuravam-no a não desertar a república a qual havia salvado. Após uma decorosa relutância, o matreiro tirano curvou-se às ordens do Senado e consentiu em aceitar o governo das províncias e o comando geral das tropas romanas sob os notórios títulos de procônsul e imperator. Aceitá-los-ia, porém, apenas por 10 anos. Contava em que já antes do término desse período, as chagas da discórdia civil estivessem curadas de todo, e a república, devolvida à saúde e ao vigor prístinos, não mais reclamasse a perigosa intervenção de tão excepcional magistrado. A lembrança dessa comédia, várias vezes repetida durante a vida de Augusto, se manteve até as últimas épocas do Império por meio da pompa singular com que os monarcas perpétuos de Roma solenizavam sempre os 10 anos de seu reinado. Sem violar em nada os princípios da Constituição, o general das tropas romanas podia receber e exercer uma autoridade quase despótica sobre os soldados, os inimigos e os súditos da República. No que respeita à soldadesca, os assomos de liberdade haviam desde os primeiros tempos de Roma dado lugar às esperanças de conquista e a um senso estrito da disciplina militar. O ditador ou cônsul tinha o direito de convocar o serviço da juventude romana e de punir uma desobediência obstinada ou covarde com as penalidades mais severas e ignominiosas, eliminando o infrator do rol de cidadãos, confiscando-lhe as propriedades e convertendo-o em escravo vendável. Os mais sagrados direitos de cidadania, confirmados pelas leis de Porciano e Semprônio, eram suspensos pela convocação militar. Em seu acampamento, o general exercia poder absoluto de vida e morte. Sua jurisdição não era restringida por quaisquer formas de julgamento ou normas processuais, sendo execução da sentença imediata e sem recurso. A escolha dos inimigos de Roma era regularmente decidida pela autoridade legislativa. As decisões mais importantes de paz e guerra eram gravemente debatidas no Senado e solenemente ratificadas pelo povo. Mas quando as armas das legiões se distanciaram muito de Roma, os generais assumiram o privilégio de voltá-las contra qualquer povo e da maneira que julgassem mais vantajosa para o benefício público. Era do êxito e não da justeza de suas iniciativas que esperavam as honras de um triunfo. Sobre a administração da vitória, especialmente depois de não serem mais controlados por delegados do Senado, exerciam um despotismo sem freios. Quando Pompeu estava no comando do Oriente, premiou seus soldados e aliados, destronou monarcas, dividiu reinos, fundou colônias e distribuiu os tesouros de Mitrídates. Em sua volta a Roma, conseguiu, à mercê de um único decreto do Senado e do povo, a ratificação universal de todos os seus atos. Tal era o poder sobre os soldados e sobre os inimigos de Roma que recebiam ou assumiam os generais da República. Tornavam-se ao mesmo tempo governadores ou antes monarcas das províncias conquistadas, uniam a autoridade militar à civil, administravam tanto a justiça quanto as finanças e exerciam os poderes executivo e legislativo do Estado.
Conforme já se observou no primeiro capítulo desta obra, pode-se ter uma ideia dos exércitos e províncias confiados à autoridade governativa de Augusto. Mas, como lhe era impossível comandar pessoalmente as legiões de tantas e tão distantes fronteiras, deu-lhe o Senado autorização, como já dera anteriormente a Pompeu, para delegar a execução de suas vultosas funções a um número adequado de lugares tenentes. Em graduação e autoridade, esses prepostos não eram, ao que parece, inferiores aos antigos procônsules, mas seu mandato tinha caráter precário e dependente. Estavam à mercê do arbítrio de um superior, a cuja auspiciosa influência legalmente se atribuía o mérito de suas ações. Eram os representantes do imperador. Este era, por sua vez, o general da República, e sua jurisdição, tanto civil como militar, se estendia a todas as conquistas de Roma. Dava alguma satisfação ao Senado, todavia, o imperador sempre delegar seu poder a membros do corpo legislativo. Os lugares tenentes imperiais investiam-se de dignidade consular ou pretoriana. As legiões eram comandadas por senadores, sendo a prefeitura do Egito o único posto de importância confiado a um cavaleiro romano. 6 dias após ter sido compelido a aceitar tão alto privilégio, Augusto resolveu lisonjear o orgulho do Senado com um fácil sacrifício. Fez saber aos senadores que estes lhe haviam aumentado o poder a um grau que ultrapassava o eventualmente exigido pela triste situação dos tempos. Não lhe consentiram recusar o trabalhoso comando dos exércitos e das fronteiras, mas ele devia insistir em ser-lhe permitido devolver à branda administração de um magistrado civil as províncias mais pacíficas e seguras. Na divisão das províncias, Augusto satisfez seu poder pessoal e a dignidade da República. Os procônsules do Senado, especialmente os da Ásia, da Grécia e da África, ocupavam posição mais honrosa que os lugares tenentes do imperador, comandantes na Gália ou na Síria. Aqueles eram assistidos por lictores, estes por soldados. Promulgou-se uma lei determinando que, onde o imperador se fizesse presente, seu mandato extraordinário suplantaria a jurisdição ordinária do governador. Introduziu-se a praxe de cada nova conquista fazer parte do quinhão imperial, e cedo descobriu-se que a autoridade do príncipe, epíteto favorito de Augusto, era a mesma por todos os rincões do império. Em troca dessa concessão imaginária, Augusto obteve um importante privilégio que o tornava senhor de Roma e da Itália. Uma perigosa exceção às antigas máximas, foi autorizado a manter o comando militar, apoiado por um numeroso corpo de guardas, mesmo em tempo de paz e no coração da capital. Seu comando se confinava realmente aos cidadãos engajados no serviço militar por juramento. Tal era, porém, a propensão dos romanos para a servidão, que o juramento passou a ser voluntariamente feito pelos magistrados, pelos senadores e pela ordem equestre, até a homenagem da lisonja converter-se insensivelmente num solene e anual protesto de fidelidade. Conquanto considerasse uma força militar como o alicerce mais seguro, Augusto sabiamente a rejeitava como forma assaz odiosa de governo. Era mais agradável à sua índole, bem como à sua política, reinar com os títulos veneráveis da antiga magistratura e habilidosamente congregar, em sua própria pessoa, todos os raios dispersos da jurisdição civil. Dentro de tal concepção, permitiu ao Senado conferir-lhe por toda a vida os poderes dos cargos consular e tribunício, os quais foram de igual maneira exercidos por todos os seus sucessores. Os cônsules haviam sucedido o rei de Roma e representavam a dignidade do Estado. Supervisionavam as cerimônias religiosas, recrutavam e comandavam as legiões, davam audiência a embaixadores estrangeiros e presidiam as assembleias do Senado e do povo. Estava-lhes confiada a administração geral das finanças. Embora raramente tivessem vagares para administrar em pessoa a justiça, eram considerados os supremos defensores da lei, da equidade e da paz pública. Essa a sua jurisdição ordinária, mas sempre que o Senado conferia ao primeiro magistrado poderes de atender à segurança da comunidade, isso o punha acima das leis, e ele exercia
na defesa dos direitos comuns, um despotismo temporário. A condição dos tribunos diferia em todos os aspectos da dos cônsules. Sua aparência era modesta e humilde, mas sua pessoa era sagrada e inviolável. A força deles convinha mais para a posição que para a ação. Haviam sido criados para defender os oprimidos, absolver culpas, denunciar os inimigos do povo e, quando julgassem necessário, deter, com uma só palavra, a maquinaria toda do governo. Enquanto subsistiu a República, a perigosa influência que cônsules ou tribunos pudessem obter de suas respectivas jurisdições foi diminuída por algumas importantes restrições. Sua autoridade expirava com o ano para o qual haviam sido eleitos. O cargo dos primeiros era dividido entre 2 pessoas, o dos segundos entre 10. Como se opunham um ao outro em seu interesse privado e público, os conflitos entre eles contribuíam na maior parte dos casos antes para reforçar do que para destruir o equilíbrio da Constituição. Mas quando os poderes consular e tribunício foram unidos, investidos pela vida toda numa só pessoa, quando o general do exército se tornou ao mesmo tempo o ministro do Senado e o representante do povo romano, ficou impossível resistir ao exercício de sua prerrogativa imperial, cujos limites não eram tampouco fáceis de definir. A essas honrarias acumuladas, cedo acrescentou a política de Augusto as esplêndidas e importantes dignidades de Supremo Pontífice e de Censor. A primeira lhe atribuía a administração da religião e a outra a inspeção legal dos costumes e fortunas do povo romano. Se tantos poderes distintos e independentes não se casassem bem uns aos outros, a complacência do Senado estava pronta a sanar qualquer deficiência por meio das mais amplas e extraordinárias concessões. Os imperadores, bem como os primeiros ministros da República, eram isentados da alçada e da penalidade de muitas leis inconvenientes. Estavam autorizados a convocar o Senado, apresentar várias moções no mesmo dia, recomendar candidatos para os altos cargos do Estado, alargar os limites da cidade, aplicar a receita pública a seu talante, declarar paz e guerra, ratificar tratados e, por força de uma cláusula assaz abrangente, tinham poderes para executar tudo quanto julgassem vantajoso para o império, compatível com a majestade dos assuntos privados ou públicos, humanos ou divinos. Por terem sido atribuídos ao magistrado imperial os diversos poderes do governo executivo, os magistrados comuns da República definhavam na obscuridade, sem força e quase sem o que fazer. Os títulos e as formas da antiga administração foram preservados por Augusto com o maior dos cuidados. Investia-se anualmente o número habitual de cônsules, pretores e tribunos com as respectivas insígnias do cargo, e eles continuavam a desempenhar algumas de suas funções mais importantes. Esses cargos ainda atraíam a fato a ambição dos romanos, e os próprios imperadores, embora investidos pela vida toda dos poderes de consulado, aspiravam frequentemente ao título dessa dignidade anual que condescendiam em partilhar com seus concidadãos mais ilustres. Na eleição de tais magistrados, permitia-se ao povo, durante o reinado de Augusto, pôr à mostra todas as inconveniências de uma democracia turbulenta. O astuto monarca, sem revelar o mínimo sintoma de impaciência, humildemente solicitava os sufrágios dos eleitores para si ou para seus amigos e praticava escrupulosamente todos os deveres de um candidato comum. Mas aventuramo-nos a atribuir a seus conselhos a primeira medida do reinado seguinte, transferindo as eleições para o Senado. As assembleias populares foram abolidas para sempre e os imperadores livrados de uma multidão perigosa, que mesmo sem restaurar seus privilégios, poderia ter perturbado e, quiçá, posto em perigo o governo estabelecido. Com declarar-se os protetores do povo, Mário e César tinham subvertido a constituição de sua pátria. Nota do tradutor. Gaio Mário, 157 a 86 a.C., tribuno da plebe, destacou-se na guerra contra Jugurta e chegou ao comando do exército romano, que reorganizou, transformando a antiga milícia de cidadãos num exército profissional
cujas recompensas dependiam de seu general. Com isso, abriu caminho para o domínio dos generais, em última instância, para o advento do império. Mas tão logo o Senado foi humilhado e desarmado, verificou-se que uma assembleia de 500 ou 600 pessoas era um instrumento de domínio muito mais dócil e útil. Foi sobre a dignidade do Senado que Augusto e seus sucessores erigiram seu novo império, e eles afetavam em todas as ocasiões adotar a linguagem e os princípios dos patrícios. Na administração de seus próprios poderes, consultavam frequentemente o Grande Conselho Nacional e pareciam submeter à sua decisão os assuntos mais importantes da paz e da guerra. Roma, a Itália e as províncias internas estavam sujeitas à jurisdição imediata do Senado. No tocante às questões civis, era o Supremo Tribunal de Recursos. No tocante às questões criminais, um tribunal constituído para o julgamento de todos os delitos que fossem cometidos por ocupantes de qualquer cargo público ou que afetassem a paz e a majestade do povo romano. O exercício do poder judicial tornou-se a ocupação mais frequente e mais momentosa do Senado, e as causas importantes defendidas diante dele ofereceram um derradeiro refúgio ao espírito da antiga eloquência. Como Conselho de Estado e como Corte de Justiça, o Senado possuía prerrogativas deveras consideráveis em sua capacidade legislativa, em que era de supor representava virtualmente o povo. Eram-lhe reconhecidos como inerentes os direitos de soberania. Todo o poder decorria de sua autoridade, toda lei era ratificada por sua sanção. O Senado se reunia regularmente em 3 dias fixos de cada mês, as calendas, as nonas e os idos. Nota do tradutor. Calendas, idos e nonas são, no antigo calendário romano, respectivamente, o primeiro dia de cada mês, o dia 15 de março, maio, julho e outubro, e o dia 13 dos demais meses, e o 9º dia antes dos idos. Os debates se tratavam em clima de decorosa liberdade, e os próprios imperadores, que se orgulhavam do título de senadores, ali tinham assento e votavam em igualdade com seus pares. Para resumi-lo em poucas palavras, o sistema do governo imperial, tal como instituído por Augusto e mantido por aqueles soberanos que compreendiam seus próprios interesses e o do povo, pode ser definido como uma monarquia absoluta disfarçada em forças republicanas. Os senhores do mundo romano odiavam seu trono de trevas, ocultavam sua força irresistível e professavam humildemente ser os ministros responsáveis do Senado, cujos decretos supremos ditavam e obedeciam. A aparência exterior da corte correspondia às formas de administração. Os imperadores, se excetuarmos os tiranos cuja insensatez caprichosa violava todas as leis da natureza e da decência, desdenhavam pompas e cerimônias que pudessem ofender seus compatriotas sem nada acrescentar ao poder real. Em todas as circunstâncias da vida, simulavam confundir-se a seus súditos e com eles mantinham um intercâmbio equitativo de visitas e entretenimentos. Seu vestuário, seu palácio, sua mesa eram apenas condizentes com a posição social de um senador opulento. Sua famulagem, por numerosa ou esplêndida que fosse, compunha-se inteiramente de seus escravos e libertos domésticos. Nota de rodapé. Um monarca fraco será sempre governado por seus criados. O poder dos escravos agravava o opróbrio dos romanos, e o Senado cortejava um Palas ou um Narciso. Há possibilidade de um protegido recente tornar-se gentil homem. Augusto ou Trajano teriam corado a ideia de incumbir o mais humilde dos romanos dessas tarefas subalternas que no serviço de casa e de alcova de uma monarquia temperada são solicitadas com tanto empenho pelos nobres mais altivos da Inglaterra. A deificação dos imperadores é o único caso em que estes se afastaram de sua prudência e modéstia costumeiras. Os gregos asiáticos foram os primeiros inventores, os sucessores de Alexandre, os primeiros objetos desse servil e ímpio modo de adulação, modo que se transferiu facilmente dos reis para os governadores da Ásia.
os magistrados romanos eram muito frequentemente adorados como deidades provinciais, com a pompa de altares e templos, festivais e sacrifícios. Compreende-se que os imperadores não recusassem o que os procônsules haviam aceitado, e as honras divinas que uns e outros recebiam das províncias atestavam antes o despotismo que a servidão de Roma. Cedo, porém, os conquistadores imitaram as nações vencidas nas artes da lisonja, e o espírito arrogante do primeiro César aceitou sem nenhuma dificuldade assumir em vida um lugar entre as deidades tutelares de Roma. O temperamento mais brando de seu sucessor declinou de tão perigosa ambição, que nunca mais foi revivida, a não ser pela sandice de Calígula e Domiciano. Augusto consentiu, de fato, que algumas cidades provinciais erigissem templos em sua honra, sob a condição de associarem o culto de Roma com o de seu soberano. Ele tolerava a superstição privada da qual pudesse ser o objeto. Contentava-se, todavia, em ser reverenciado pelo Senado e pelo povo em sua condição humana, e sabiamente deixou a seu sucessor o cuidado de deificá-lo publicamente. Introduziu-se o costume regular de, por ocasião do passamento de todo imperador que não tivesse vivido nem morrido como um tirano, o Senado o colocar no número dos deuses por meio de um decreto solene. As cerimônias de sua apoteose misturavam-se às de seu funeral. Essa profanação legal e insensata, tão detestável a nossos princípios mais estritos, era recebida com apenas alguns resmungos pela natureza indulgente do politeísmo, não como uma instituição religiosa e sim política. Desonraríamos as virtudes dos antoninos se as comparássemos aos vícios de Hércules ou Júpiter. Mesmo o caráter de César ou Augusto era bastante superior ao das deidades populares. Mas foi infortúnio deles viver numa época ilustrada, em que seus atos haviam sido registrados com uma fidelidade que não permitia a mistura de fábula e mistério exigida pela devoção do vulgo. Tão logo foi a divindade deles instituída por lei, caiu no ouvido, sem contribuir em nada para a sua fama ou para a dignidade dos monarcas que o sucederam. Durante o exame do governo imperial, mencionamos repetidas vezes seu ardiloso fundador, sob o título bem conhecido de Augusto, que, no entanto, só lhe foi conferido quando o edifício estava quase concluído. O obscuro nome de Otaviano veio-lhe de uma família pobre da cidadezinha de Arícia. Estava maculado com o sangue da proscrição, e ele bem que desejaria, fosse isso possível, apagar qualquer lembrança de sua vida pregressa. O ilustre cognome de César ele o assumira como filho adotivo do ditador, não obstante fosse sensato demais para aspirar a ser confundido ou mesmo comparado com aquele homem extraordinário. Foi proposto no Senado que se dignificasse seu ministro com um novo cognome, e ao fim de uma seríssima discussão, escolheu-se entre diversos outros o de Augusto, como o mais expressivo do caráter de concórdia e santidade que ele invariavelmente ostentava. Augusto era, pois, uma distinção pessoal, assim como César era uma distinção familiar. A primeira deveria naturalmente ter expirado com o monarca a quem fora conferida, e por mais que a segunda se difundisse por adoção e por linhagens femininas, Nero foi o último príncipe que podia alegar uma pretensão hereditária às normas da linhagem juliana. Todavia, à altura de sua morte, a prática de um século havia ligado inseparavelmente esses títulos à dignidade imperial, títulos preservados por uma longa série de imperadores romanos, gregos, francos e germânicos, desde a queda da República à época presente. Cedo, porém, se introduziu uma distinção. O título sagrado de Augusto ficava sempre reservado ao monarca, ao passo que o cognome de César era mais livremente atribuído a seus aparentados. Pelo menos a partir do reinado de Adriano, cabia a segunda pessoa do Estado, a qual era considerada herdeira presuntiva do Império. O terno respeito de Augusto por uma constituição livre que ele próprio havia destruído só se pode explicar pelo exame atento do caráter desse sutil tirano. Cabeça fria, coração insensível e disposição covarde o haviam induzido a assumir desde os 19 anos de idade
a máscara de hipocrisia que nunca mais pôs de lado. Com a mesma mão, e provavelmente com o mesmo estado de espírito, ele assinou a proscrição de Cícero e o perdão de Sina. Suas virtudes, e mesmo seus vícios, eram artificiais, e em conformidade com os diversos ditames de seu interesse, foi a princípio o inimigo, depois o pai do mundo romano. Quando concebeu o ardiloso sistema de autoridade imperial, sua moderação se inspirou em seus temores. Desejava iludir o povo com uma imagem de liberdade civil e os exércitos com uma imagem de governo civil. A morte de César sempre lhe esteve diante dos olhos. Ele havia prodigalizado riquezas e honrarias a seus seguidores, mas os amigos favoritos de seu tio estavam no número dos conspiradores. A fidelidade das legiões poderia defender-lhe a autoridade contra a rebelião ostensiva, mas a vigilância delas não podia proteger-lhe a pessoa da adaga de um republicano qualquer. E os romanos, que reverenciavam a memória de Bruto, aplaudiriam a imitação de sua virtude. Nota de rodapé. Bruto. 2 séculos após o estabelecimento da monarquia, o imperador Marco Antonino recomenda o caráter de Bruto como modelo perfeito da virtude romana. César ocasionara seu fim tanto pela ostentação do poder quanto pelo próprio poder. O cônsul ou o tribuno poderiam ter reinado em paz. O título de rei armara os romanos contra a vida dele. Augusto estava cônscio de que a humanidade é governada por títulos. Não se enganou tampouco em sua suposição de que o Senado e o povo se submeteriam à escravidão desde que lhes fosse respeitosamente assegurado desfrutarem ainda da sua antiga liberdade. Um Senado débil e um povo desvigorado condescendiam prazenteiramente à doce ilusão na medida em que fosse sustentada pela virtude ou mesmo pela prudência dos sucessores de Augusto. Era um propósito de autopreservação, não um princípio de liberdade, que animava os conspiradores contra Calígula, Nero e Domiciano. Atacavam a pessoa do tirano sem dirigir seu golpe à autoridade do imperador. Houve, na verdade, uma memorável ocasião em que o Senado, após 70 anos de paciência, fez uma tentativa malograda de retomar seus direitos havia tanto esquecidos. Quando o trono vagou com a morte de Calígula, os cônsules reuniram aquele corpo legislativo no Capitólio, condenaram a memória dos Césares, deram a senha da liberdade a umas poucas cortes que timidamente aderiram a seu estandarte e durante 48 horas agiram como chefes independentes de uma república livre. Mas enquanto eles deliberavam, os guardas pretorianos haviam decidido. Nota do tradutor. A guarda pretoriana, na época republicana de Roma, era a corte que servia a pessoa de um general. Augusto organizou 9 dessas cortes para a proteção da Itália, que não contava com legiões estacionadas em seu território. Foram os célebres pretorianos, cujo acampamento se situava no lado norte de Roma e que tiveram um papel destacado em várias épocas da história romana. Onésio Cláudio, irmão de Germânico, já se encontrava no acampamento deles, investido na púrpura imperial e preparado para garantir sua eleição pela força das armas. Nota do tradutor. César Germânico, de 15 a 19. César Germânico, de 15 a.C. a 19 d.C., general romano, sobrinho de Tibério, o qual teria envenenado. Destacou-se na guerra contra os germanos. Era irmão de Cláudio I e pai de Calígula. O sonho de liberdade findara, e o Senado despertou para todos os horrores de uma inevitável servidão. Desertada do povo e ameaçada por uma força militar, aquela débil assembleia foi compelida a ratificar a escolha dos pretores e a aceitar pressurosamente o benefício de uma anistia que Cláudio teve a prudência de oferecer e a generosidade de cumprir. Nota do tradutor. Pretores. Título com que a princípio se designavam em Roma as autoridades executivas. Mais tarde, passou a indicar um magistrado incumbido de administrar justiça, primeiro em Roma e depois também nas províncias. A insolência dos exércitos inspirava a Augusto temores de natureza ainda mais alarmante. O desespero dos cidadãos podia apenas tentar o que o poder dos soldados estava pronto a executar a qualquer momento. Quão precária não era a autoridade de Augusto sobre homens aos quais havia ensinado a violar todo o dever cívico.
Ele lhes ouvira os clamores sediciosos, temia-lhes os momentos mais calmos de reflexão. Uma mudança radical fora conseguida ao preço de enormes recompensas. Uma segunda mudança desse tipo poderia duplicá-las. As tropas professavam total fidelidade à casa de César, mas as fidelidades da multidão são caprichosas e inconstantes. Augusto convocou em seu auxílio quanto restasse naqueles espíritos violentos de preconceitos romanos, reforçou o rigor da disciplina com a sanção da lei, interpondo a majestade do Senado entre o imperador e o exército, ousadamente lhes exigiu lealdade como primeiro magistrado da República. Nota de rodapé. Augusto restaurou a antiga severidade da disciplina. Findas as guerras civis, aboliu a designação carinhosa de companheiros soldados e a substituiu por soldados apenas. Durante um longo período de 220 anos, do estabelecimento desse ardiloso sistema até a morte de Cômodo, os perigos inerentes a um governo militar foram suspensos em grande parte. Raras vezes, os soldados eram despertados para a perigosa consciência de seu poderio e da fraqueza da autoridade civil, de que poderiam resultar a qualquer tempo terríveis calamidades. Calígula e Domiciano foram assassinados em seu palácio por seus próprios criados. As convulsões que agitaram Roma na morte do primeiro se confinaram aos muros da cidade. Mas Nero arrastou o império todo em sua ruína. No espaço de 18 meses, 4 príncipes pereceram pela espada e o mundo romano foi sacudido pela fúria dos exércitos em conflito. Excetuando-se essa breve, conquanto violenta erupção de indisciplina militar, os 2 séculos que se estenderam de Augusto a Cômodo não foram manchados por sangue civil, nem perturbados por revoluções. O imperador era eleito pela autoridade do Senado e com o consentimento dos soldados. As legiões respeitavam seu juramento de fidelidade e é mister uma minuciosa inspeção dos anais romanos para descobrir 3 rebeliões insignificantes que foram sufocadas em poucos meses e sem sequer o risco de uma batalha. Nas monarquias eletivas, a vacância do trono é um momento cheio de perigos e discórdias. Os imperadores romanos, desejosos de poupar às legiões tais intervalos de incerteza e a tentação de uma escolha irregular, investiam seus sucessores designados de uma soma de poderes atuais grande o bastante para capacitá-los, após a morte dos primeiros, a assumir os restantes poderes sem deixar que o império percebesse a mudança de senhores. Assim, Augusto, depois de todas as suas mais diletas esperanças terem sido arrebatadas por mortes inoportunas, depositou suas últimas esperanças em Tibério. Obteve para seu filho adotivo os poderes censório e tribunício e baixou uma lei mercê da qual o futuro monarca era investido de uma autoridade igual à sua própria sobre as províncias e os exércitos. Assim também Vespasiano subjugou o espírito generoso de seu filho primogênito. Tito era adorado pelas legiões orientais, que sob seu comando haviam alcançado pouco tempo antes a conquista da Judéia. Seu poder era temido e suas virtudes, toldadas pela intemperança da juventude, tornavam-lhe os propósitos suspeitos. Em vez de dar ouvidos a tais indignas suspeitas, o prudente monarca associou Tito aos plenos poderes da dignidade imperial, e o filho agradecido sempre se demonstrou o ministro humilde e leal de um pai tão indulgente. O bom senso de Vespasiano levou-o, na verdade, a tomar todas as medidas que lhe pudessem confirmar a recente e precária elevação. O juramento militar e a fidelidade das tropas ao nome e à família dos Césares foram consagrados pelos hábitos de uma centena de anos, e conquanto essa linhagem tivesse sido continuada apenas pelo rito fictício da adoção, os romanos ainda reverenciavam, na pessoa de Nero, o neto de Germânico e o sucessor em linha reta de Augusto. Não sem relutância e remorso, haviam os guardas pretorianos sido persuadidos a abandonar a causa do tirano. A rápida queda de Galba, Otto e Vitélio ensinara as tropas a considerar os imperadores como instrumentos da vontade e da permissão delas. Nota do tradutor. Galba, hábil soldado proclamado imperador após a morte de Nero, em 61 d.C., mas logo depois morto numa rebelião por Otto,
que ocupou o trono até ser derrotado por Vitélio em 69 d.C., o qual acabou sendo morto por sua vez pelas tropas de Vespasiano. A origem de Vespasiano era humilde. Seu avô fora soldado raso, seu pai um pequeno funcionário da Receita. Seu próprio mérito o elevara, em idade avançada, ao trono do império. Tal mérito, porém, era mais prestadio do que brilhante, e suas virtudes eram desonradas por uma severa e até mesmo sórdida parcimônia. Um príncipe que tal consultava seus verdadeiros interesses ao associar a si um filho cujo caráter mais brilhante e mais amável fosse de molde a desviar a atenção pública da origem obscura para as glórias futuras da casa flaviana. Sob a branda administração de Tito, o mundo romano desfrutou de felicidade passageira, e sua estremecida memória serviu para acobertar mais de 15 anos depois os vícios de seu irmão Domiciano. Nota do tradutor. Domiciano, imperador romano, de 51 a 96 d.C., cuja obsessão da lei e da ordem o converteu num déspota que foi mandado matar pela própria esposa. Mal havia aceitado a púrpura dos assassinos de Domiciano, Nerva descobriu que sua tenra idade não lhe possibilitava refrear a torrente de desordens públicas que se haviam multiplicado sob a longa tirania de seu predecessor. Nota do tradutor. Nerva, 30 a 98 d.C., imperador romano que sucedeu Domiciano por escolha do Senado. Em seu brando governo, os cristãos foram tolerados, incapaz de dominar a guarda pretoriana. Nerva adotou Trajano, a quem entregou o trono. Sua disposição moderada merecia o respeito das pessoas de bem, mas os romanos degenerados precisavam de uma personalidade mais vigorosa, cuja justiça infundisse terror nos culpados. Embora tivesse vários parentes, ele fixou sua escolha num estranho. Adotou Trajano, que contava então cerca de 40 anos e comandava um poderoso exército na Baixa Germânia. Imediatamente, através de um decreto do Senado, declarou seu colega e sucessor no império. É sinceramente de lamentar que, enquanto nos fatiga a nauseante relação dos crimes e loucuras de Nero, estejamos reduzidos a compilar as ações de Trajano dos vislumbres de um resumo ou da luz duvidosa de um panegírico. Subsiste, contudo, um panegírico que se coloca muito além da suspeita de lisonja. Cerca de 250 anos após a morte de Trajano, o Senado, ao lançar as costumeiras aclamações pela elevação de um novo imperador, fez votos de que ele pudesse ultrapassar a felicidade de Augusto e a virtude de Trajano. Não é difícil acreditar que o pai da pátria hesitasse em confiar o poder soberano a uma personalidade vária e duvidosa como seu parente Adriano. Nos últimos momentos de Trajano, as manhas da imperatriz Plotina ou lhe fixaram a irresolução ou audazmente deram a entender uma adoção fictícia, cuja verdade não podia ser contestada com segurança, e Adriano foi pacificamente reconhecido como sucessor legal de Trajano. Sob seu reinado, conforme já foi dito, o império floresceu em paz e prosperidade. Ele encorajou as artes, reformou as leis, assegurou a disciplina militar e visitou pessoalmente todas as suas províncias. Seu gênio vasto e ativo se avinha igualmente bem com as mais largas perspectivas e com os mínimos detalhes da política e da administração. Mas as paixões que lhe dominavam a alma eram a curiosidade e a vaidade. Conforme uma ou outra prevalecesse ou fosse atraída por diferentes objetos, Adriano se revelava ora um excelente monarca, ora um sofista ridículo e um tirano ciumento. O teor geral de sua conduta era louvável pela equidade e moderação. Todavia, nos primeiros dias de seu reinado, condenou à morte 4 senadores consulares, seus inimigos pessoais e homens que haviam sido julgados dignos desse alto poder. Outro sim, no fim da vida, o tédio de uma enfermidade dolorosa o tornou irritadiço e cruel. O Senado não sabia se devia condecorá-lo um deus ou um tirano, e as honras decretadas em sua memória foram outorgadas às preces do piedoso Antonino. O capricho de Adriano influenciou a escolha de seu sucessor. Depois de revolver na mente diversos homens de mérito assinalado, a quem estimava e odiava, adotou Hélio Vero, um jovial e voluptuoso fidalgo, cuja beleza em comum o recomendava ao amante de Antino.
Nota de rodapé. A deificação de Antínuo, suas medalhas, estátuas, templos, cidade, oráculos e constelação são bem conhecidos e desonram ainda hoje a memória de Adriano. Podemos, no entanto, observar que dos 15 primeiros imperadores, Cláudio foi o único cujo gosto em matéria de amor era de todo correto. Mas enquanto Adriano se comprazia em seu próprio aplauso e nas aclamações dos soldados que distinguira com um imenso donativo a fim de assegurar-lhes o consentimento, o novo César lhe foi arrebatado dos braços por uma morte inoportuna. Deixara um único filho. Adriano recomendou o menino à gratidão dos antoninos. Ele foi adotado por Pio e, com elevação de Marco, investido de igual quinhão de poder soberano. Entre os muitos vícios deste Vero mais jovem, havia uma virtude, a respeitosa veneração por seu colega mais judicioso, a quem ele de bom grado abandonou as tarefas mais rudes do mando. O filosófico imperador dissimulou-lhe as loucuras, lamentou-lhe a morte prematura e lançou um véu decoroso sobre sua memória. Tão logo a paixão de Adriano se viu satisfeita ou desapontada, ele decidiu fazer jus à gratidão da posteridade, colocando no trono romano uma pessoa do mais elevado mérito. Seu olho perspicaz facilmente descobriu um senador de uns 50 anos de idade, impecável em todas as situações da vida, e um jovem de 17, cujos anos maduros faziam prever o florescimento de todas as virtudes. O mais idoso foi declarado filho e sucessor de Adriano, sob a condição, porém, de adotar imediatamente o mais jovem. Os dois antoninos, pois é deles que estamos falando, governaram o mundo romano durante 42 anos, com o mesmo invariável espírito de sabedoria e virtude. Embora tivesse 2 filhos, Pio preferiu o bem-estar de Roma aos interesses de sua família. Deu sua filha Faustina em casamento ao jovem Marco, obteve do Senado poderes tribunício e proconsular, e com nobre desprendimento, ou melhor, ausência de inveja, associou-o a todos os encargos do governo. Marco, por outro lado, venerava o caráter de seu benfeitor, amava-o como pai, obedecia-lhe como seu soberano, e quando ele se foi, regrou sua administração pelo exemplo e pelas máximas de seu predecessor. O reinado conjunto de ambos foi possivelmente o único período da história em que a felicidade de um grande povo se constituiu no único objetivo do governo. Tito Antonino Pio foi com justiça cognominado de Segundo Numa. Nota do tradutor. Numa Pompílio foi um rei lendário de Roma, sucessor de Rômulo e tido como fundador das instituições religiosas da cidade. O mesmo amor à religião, à justiça e à paz era a característica distintiva de ambos os monarcas, mas a situação do último oferecia um campo muito mais vasto para o exercício dessas virtudes. Numa só conseguiu impedir algumas povoações vizinhas de saquearem as searas umas das outras. Antonino difundiu a ordem e a tranquilidade por sobre a maior parte da terra. Seu reinado se distinguiu pela rara particularidade de fornecer pouquíssimos elementos à história, que pouco mais é, na verdade, do que o registro dos crimes, das loucuras e dos infortúnios da humanidade. Na vida privada, ele era um homem afável e bondoso. A natural simplicidade de sua virtude era estranha a qualquer vaidade ou afetação. Desfrutava com moderação as vantagens de sua fortuna e os inocentes prazeres da vida social. E a benevolência de sua alma se mostrava numa jovial serenidade de temperamento. Nota de rodapé. Ele gostava muito de teatro e não era insensível aos encantos do belo sexo. A virtude de Marco Aurélio Antonino era de espécie mais severa e mais afanosa, colheita bem merecida de muitas e doutas comparações, de muitas e pacientes leituras, de muitas e noturnas elucubrações. Na idade de 12 anos, abraçou o rígido sistema dos estoicos, que lhe ensinou a sujeitar o corpo ao espírito, as paixões à razão, a considerar a virtude como o único bem, o vício como o único mal, todas as coisas exteriores como coisas sem importância. Suas meditações, compostas no tumulto de um acampamento militar, chegaram até nós, e ele até mesmo condescendeu em dar aulas de filosofia de uma maneira mais pública do que a quiçá condizente com a modéstia de um sábio ou a dignidade de um imperador.
Mas sua vida foi o mais nobre comentário aos preceitos de Zenão. Era severo consigo mesmo, indulgente com as imperfeições alheias, justo e caritativo com todos. Lamentou Avídio Cássio, que provocara uma rebelião na Síria, ter-lhe roubado por uma morte voluntária o prazer de converter um inimigo em amigo, e provou a sinceridade desse sentimento, acalmando a severidade do Senado contra os partidários do traidor. Detestava a guerra como a desgraça ou a calamidade do gênero humano, mas quando a necessidade de uma defesa justa lhe exigiu tomar armas, não titubeou em expor sua própria pessoa a 8 campanhas de inverno nas gélidas ribanceiras do Danúbio, cuja severidade acabou se demonstrando fatídica à sua constituição débil. A memória de Marco Antonino foi reverenciada por uma posteridade agradecida, e mais de um século após sua morte, muitas eram as pessoas que lhe guardavam a imagem entre as dos deuses láricos. Nota do tradutor. Na religião romana, os lares eram espíritos malignos ou benignos. Estes últimos, cultuados nas lareiras domésticas, se incumbiam de proteger a casa e seus habitantes, sendo invocados em determinados dias do mês, em ocasiões especiais, como nos casamentos. Se fosse mister determinar o período da história do mundo durante o qual a condição da raça humana foi mais ditosa e mais próspera, ter-se-ia sem hesitação de apontar a que se estende da morte de Domiciano até a elevação de Cômodo. A vasta extensão do Império Romano era governada pelo poder absoluto sob a inspiração da virtude e da sabedoria. Os exércitos foram contidos pela mão branda, mas firme de 4 imperadores sucessivos, cujo caráter e autoridade suscitavam respeito involuntário. As formas da administração civil, cuidadosamente preservadas por Nerva, Trajano, Adriano e os Antoninos, justificavam a imagem de liberdade em que eles se compraziam, considerando-se ministros responsáveis perante as leis. Tais príncipes mereceriam a honra de restaurar a república, tivessem os romanos de sua época sido capazes de desfrutar uma liberdade racional. Os esforços desses monarcas foram liberalmente pagos pela enorme recompensa que lhes acompanhou de perto o êxito, pelo honesto prêmio da virtude e pelo requintado prazer de contemplar a felicidade geral de que eram os autores. Uma justa, mas melancólica reflexão amargurava, contudo, o mais nobre dos deleites humanos. Devem eles ter se lembrado a miúde de quão instável não é a felicidade que dependa do caráter de um único homem. Aproximava-se talvez o momento fatal de algum jovem libertino ou de algum tirano ciumento abusar, até destruí-lo, desse poder absoluto que haviam exercido em benefício de seu povo. As restrições ideais do Senado e das leis poderiam servir para pôr à mostra as virtudes, mas nunca para corrigir os vícios do imperador. A força militar era um cego e irresistível instrumento de opressão, e a corrupção dos costumes romanos forneceria sempre aduladores ávidos de aplaudir e ministros ávidos de servir o temor ou a avareza, a lascívia ou a crueldade de seus amos. Tão sombrias apreensões já haviam sido justificadas pela experiência dos romanos. Os anais dos imperadores oferecem um vigoroso e variado retrato da natureza humana, que em vão buscaríamos entre as duvidosas e heterogêneas personagens da história moderna. Na conduta daqueles monarcas, podemos retraçar as linhas extremas do vício e da virtude, da mais exaltada perfeição e da mais vil degenerescência de nossa própria espécie. A idade áurea de Trajano e dos Antoninos fora precedida por uma idade de ferro. É quase supérfluo enumerar os indignos sucessores de Augusto, seus vícios sem paralelo e o esplêndido teatro em que atuaram os salvaram do esquecimento. O sombrio e implacável Tibério, o furioso Calígula, o débil Cláudio, o depravado e cruel Nero, o bestial Vitélio e o tímido e desumano Domiciano estão condenados a perene ignomínia. Nota de rodapé. Vitélio consumiu apenas em alimentação no mínimo 6 milhões em nosso dinheiro, e isso em cerca de 7 meses. Não é fácil referir-lhe os vícios com dignidade ou sequer com decência. Tácito o chama justificadamente de porco, mas falo substituindo uma palavra grosseira por uma bela imagem.
Durante 80 anos, com a só exceção do breve e duvidoso intervalo do reinado de Vespasiano, Roma gemeu sob uma tirania ininterrupta, que exterminou as antigas famílias da República e foi fatal a quase todas as virtudes e talentos surgidos nesse desditoso período. Sob o reinado de tais monstros, a escravidão dos romanos se fazia acompanhar de duas circunstâncias peculiares, uma ocasionada por sua antiga liberdade, a outra por suas extensas conquistas, que lhes tornavam a situação ainda mais desgraçada que a das vítimas de tirania em qualquer outra época ou país. Dessas causas decorriam: 1. A delicada sensibilidade dos sofredores, e 2. A impossibilidade de escapar das mãos do opressor. 1. Quando a Pérsia era governada pelos descendentes de Sef, uma linhagem de príncipes cuja crueldade desumana frequentemente lhes manchou o divã, a mesa e o leito com o sangue de suas favoritas, registrou-se o dito de um jovem fidalgo que nunca se afastava da presença do sultão, sem antes certificar-se se sua cabeça ainda lhe estava sobre os ombros. A experiência cotidiana poderia quase justificar o ceticismo de Rustam. No entanto, a espada fatal, suspensa sobre sua cabeça por um só fio, não parecia perturbar o sono nem interromper a tranquilidade dos persas. Um franzir de senho do monarca, ele bem o sabia, poderia igualá-lo ao pó, mas um raio ou uma apoplexia poderiam ser igualmente fatais, e competia ao sábio esquecer as calamidades inevitáveis da vida humana no desfrute do momento fugidio. Ele era honrado com o título de escravo do rei, fora talvez comprado de pais obscuros numa região que jamais conhecera, e desde a infância havia sido educado na severa disciplina do serralho. Seu nome, sua fortuna, suas honrarias eram o dom de um amo que poderia, sem injustiça, retomar o que outorgara. A compreensão de Rustam, se alguma possuía, só servia para confirmar seus hábitos pelos preconceitos. A língua que falava não lhe oferecia palavras para designar outra forma de governo que não fosse a monarquia absoluta. A história do Oriente informava-o de que essa sempre havia sido a condição da humanidade. O Corão e os intérpretes desse livro divino inculcavam-lhe que o sultão era descendente do profeta e vice-rei do céu, que a paciência era a primeira virtude de um muçulmano e a obediência ilimitada o principal dever de um súdito. O espírito dos romanos não estava tão preparado para a escravidão. Oprimidos pelo peso de sua própria corrupção e da violência militar, durante longo tempo, os romanos preservaram os sentimentos, ou pelo menos as ideias, de seus antepassados livres de nascimento. A educação de Ovídio e Tracéa, de Tácito e Plínio, era a mesma de Catão e Cícero. Nota do tradutor. Ovídio era genro de Tracéa, o qual senador, proeminente na época de Nero, chefiou contra este a oposição estoica e republicana. Acusados de deslealdade, Tracéa foi induzido a suicidar-se e Ovídio banido de Roma. Dos filósofos gregos haviam assimilado as mais justas e generosas noções acerca da dignidade da natureza humana e da origem da sociedade civil. A história de sua própria pátria lhes havia ensinado a reverenciar uma república livre, virtuosa e triunfante, a aborrecer os crimes bem-sucedidos de César e de Augusto e a desprezar intimamente aqueles tiranos aos quais adoravam com a mais abjeta adulação. Na qualidade de magistrados e senadores, eram admitidos ao grande conselho que outrora ditara leis à terra, cujo nome ainda dava uma sanção aos atos do monarca e cuja autoridade com tanta frequência se prostituía aos propósitos mais vis da tirania. Tibério e aqueles outros imperadores que lhe adotaram as máximas empenhavam-se em mascarar seus homicídios com as formalidades da justiça, e talvez sentissem secreto prazer em fazer do Senado seu cúmplice tanto quanto sua vítima. Por essa assembleia, o último dos romanos foi condenado por crimes imaginários e por virtudes reais. Seus infames acusadores assumiram a linguagem de patriotas independentes que acusassem um cidadão perigoso perante o tribunal de sua pátria, e tal serviço público foi premiado com riquezas e honrarias. Os juízes servis fingiam afirmar a majestade da república, violada na pessoa de seu primeiro magistrado,
cuja clemência se excediam em aplaudir, ao mesmo tempo que tremiam a mais não poder ante sua inexorável e iminente crueldade. Nota de rodapé. Depois de a virtuosa e infortunada viúva de Germânico ter sido executada, Tibério recebeu os agradecimentos do Senado por sua clemência. Ela não tinha sido garroteada em público, nem seu corpo fora arrastado por meio de um gancho até as escadas dos gemidos, onde eram expostos os cadáveres dos malfeitores comuns. O tirano lhes contemplava a baixeza com justificado desprezo e lhes enfrentava os secretos sentimentos da execração com sincero e declarado rancor a todo o corpo senatorial. 2. A divisão da Europa numa porção de estados independentes, ligados, no entanto, uns aos outros por grande parecência de religião, língua e costumes, teve as mais benéficas consequências para a liberdade humana. Um tirano moderno que não encontrasse nenhuma resistência em seu próprio íntimo ou em seu povo, logo sentiria o brando freio do exemplo de seus pares, o temor da censura vigente, o conselho de seus aliados e a apreensão de seus inimigos. O alvo de seu desagrado, escapando aos estreitos limites de seus domínios, facilmente encontraria em clima mais ditoso um refúgio seguro, uma nova fortuna adequada a seu mérito, a liberdade de protestar e talvez os meios de vingar-se. Mas o império dos romanos abrangia o mundo todo, e quando o dito império caiu nas mãos de uma só pessoa, o mundo se transformou numa prisão lúgubre e segura para seus inimigos. O escravo do despotismo imperial, quer fosse condenado a arrastar suas douradas cadeias por Roma e pelo Senado, quer a amargar uma vida de exílio no árido rochedo de Sérifos ou nas gélidas margens do Danúbio, aceitava seu destino em mudo desespero. Nota do tradutor. Sérifos, uma das Cícladas, ilhas gregas do mar Egeu. Resistir seria fatal, fugir impossível. Estava cercado de todos os lados por vasta extensão de mar e terra, que jamais poderia vencer, sem ser antes descoberto, aprisionado e devolvido a seu irritado senhor. Para além das fronteiras, seu olho ansioso não descobriria nada que não fosse o oceano, desertos inóspitos, tribos hostis de bárbaros de costumes selvagens e língua desconhecida, ou reis dependentes que, de bom grado, comprariam a proteção do imperador com o sacrifício de um fugitivo odioso. Onde quer que estejas, disse Cícero ao exilado Marcelo, lembra-te de que estás de igual modo ao alcance do poder do conquistador.